favor, produção, coloca aí o print 11 na tela. A gente acompanhou aí a votação que aconteceu na quarta-feira lá na Câmara dos Deputados, onde a CCJ votou para pausar, não me lembro qual é a palavra, o termo técnico, mas para bloquear, para parar o andamento do processo do golpe com relação ao Ramagem. E, claro, este ministro, desprovido de cabelos, mas muito corajoso, já está agindo. Moraes pede sessão para a primeira turma analisar suspensão de processo contra a Ramagem. Ato do ministro ocorreu depois da decisão da Câmara dos Deputados. Meu querido vereador Dárcio, então, isso daí foi um escândalo. Eu vi um corte da Bia Kicis na CCJ dizendo que houve, inclusive, adulteração do documento, né? Eles mandaram primeiro de um jeito, aquilo foi discutido no colegiado, mandaram o documento lá para a Câmara dizendo, vocês podem vocês podem suspender o processo por causa do Ramagem. E aí, quando eles viram que suspendendo esse processo, suspenderia todos os processos, porque foi o Ramagem que puxou o foro privilegiado, a desculpa usada, né? Foi o Ramagem que tinha foro privilegiado, então tem que ser julgado pelo Supremo. Então, essa suspensão tiraria o caso do Supremo, acabaria com esse negócio de golpe. Quando o Alexandre de Moraes se deu conta, ele mudou a documentação, e essa nova documentação não foi passada pela votação do colegiado, e agora está esse quiprocó. Eu acho que a palavra mais adequada para descrever este caótico processo, e o Xande já convocou aí para o Zanin, que é o presidente da primeira turma, chamar uma sessão virtual. A sessão será virtual para discutir sobre este assunto. Qual a expectativa, Dárcio? Pois é, o Moraes, inclusive, agora acabou de votar para poder ignorar a sessão da Câmara Federal acerca do tema, né? Acabou de sair aqui a informação. Apesar da decisão da Câmara, Moraes vota para manter o processo contra a Ramagem por 3 crimes. Então, ele mantém, no caso, dentro do voto do Moraes, ele mantém o Ramagem julgado por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Ficariam suspensos, portanto, aqueles crimes, né, que, segundo eles, o Ramagem teria ligação, que envolve o 8 de janeiro. Você foi muito feliz, Paula, em dizer que o 8 de janeiro foi uma armadilha. E eu falei no meu Instagram, numa live no dia 6, ou seja, 2 dias antes, que as pessoas estavam sendo levadas para essa armadilha. Eu desconfio, inclusive, que os agitadores sabiam que era uma armadilha, ao contrário daqueles que afirmam que eram infiltrados e por aí vai. Não, é muito fácil, num ambiente de histeria, você inocular ideias absolutamente fantasiosas. E eu fico um pouco preocupado porque muitas vezes essa inoculação ela acontece até dentro do próprio meio político, dentro do próprio Congresso. Assim que terminou aquela sessão, em que vários parlamentares saíram comemorando, postando vídeo na internet, falando que Bolsonaro estava salvo até o final de 2026, alguns deles, inclusive, meus amigos, gente que eu respeito, portanto, por isso que eu estou dizendo que não é uma questão de infiltração, mas muitas vezes uma contaminação por conta de uma coisa que esse campo conservador do entretenimento, muitas vezes ele acaba trazendo, que é um efeito dopaminérgico, ou seja, muito semelhante ao que acontece com as drogas, né? Vem aquela euforia para que você possa continuar tocando o dia a dia e amanhã volta a depressão da realidade do momento que a gente vive. Então, naquele momento de euforia, eu falei, olha, o STF vai dar uma resposta e essa resposta não vai ser muito boa, a gente vai cair de novo no processo depressivo. Eu acho que a Câmara e o Senado precisam imediatamente começar a se movimentar. Acontece que, vejam só que curiosidade, né? Essa decisão ela está sendo tomada hoje, numa sexta-feira, quando cada parlamentar está em suas bases, portanto, fora de qualquer articulação possível, e depois que essa decisão estiver ratificada e depois que as redes sociais escrutinarem o tema, debaterem o tema, e esse tema foi exaurido, e deixar de ser um tema, os parlamentares voltarão a trabalhar. Acontece que a gente vai entrar numa semana de sessões virtuais. Portanto, mais um período de desarticulação para o parlamento lidar com esse tema. Então, assim, tem muita coisa, muito detalhe nesse processo
que a população, de modo geral, não faz nem ideia como funciona, como se dá. Mas é necessário que a gente coloque a bola no chão e comece a entender a inteligência por trás de um movimento que já tem mais de 100 anos e que sabe atuar na desmoralização das suas instituições. Essa mudança que eles fizeram no relatório deles não me surpreende. O Barroso tem dito que não disse que derrotaram o bolsonarismo, que não disse que eleição não se ganha, se toma. O governador da Bahia já disse que o que ele disse foi tirado de contexto, e a Gleisi Hoffmann processou um vereador de São José dos Campos porque teria dito que o PT já teve associação com Farc, PCC e com o Comando Vermelho. Ou seja, o judiciário agora, e inclusive esse foi um tema que eu trouxe essa semana aqui para a Câmara, não me calando acerca disso, colocando prova por prova a relação dessas organizações criminosas, todas elas, tanto o PT, quanto o PCC, quanto o Comando Vermelho, quanto o Farc, o judiciário agora entrou nesse processo de apagar o passado, de mudar essa relação. O Olavo de Carvalho sempre dizia que eles fariam isso sempre, né? Eles têm o poder de mudar o passado. E eles estão fazendo isso e vão continuar fazendo isso. Se a gente não tiver homens e mulheres que estiverem dispostos a enfrentar, eu volto a repetir, você foi muito feliz quando você disse que exige uma altivez e uma coragem nessa luta que poucos estão mostrando. Se os homens e mulheres dessa Câmara e do Senado não se levantarem, se os homens e mulheres cidadãos da República não se levantarem de uma forma altiva, resiliente e disposta a até enfrentar uma prisão se necessário, para poder trazer o país para a normalidade, a gente vai se perder num verdadeiro holocausto revolucionário. E não tenha dúvida, vai recrudescer e seremos mortos. Leiam Purificar e Destruir, do Jacques Semmelin. Vocês não tenham dúvida disso.